Está conectado? Renato está conosco? Não. Bem, enquanto o Renato não entra, então eu apresento o Dr. Dante Baboni Júnior, que é chefe de departamento de catarata, cirurgia refrativa e urgência do segmento anterior do Oftalmo Center Franca, em Franca. É meu colega, aproveito para me apresentar, sou João Sobreira, vice-presidente da APM estadual, e sou seu colega também, Dante, sou oftalmologista já há muitos anos, e é uma honra tê-lo conosco, e com certeza essa sua palestra sobre trauma será muito interessante, não só para todos, de um modo geral, mas para os oftalmologistas também. É sempre uma oportunidade da gente se atualizar, né? Você está lidando aí diretamente com trauma, com certeza é uma palestra muito estimulante e interessante para nós todos. Por favor, então, Dante, 20 minutos, tá? Boa noite, doutor João. O senhor nem precisa se apresentar, porque nós o conhecemos muito bem aí. O senhor já está nos nossas partes honorárias aí, né? Vou compartilhar a tela com vocês. Estão me ouvindo bem? Tranquilos? Sim, perfeito. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. A intenção nossa é falar sobre um pouco de traumatismo ocular e as suas consequências para o cidadão, né? Não nos ater muito às questões oftalmológicas, né? Mas sim às questões sistêmicas, as questões, mostrar um pouco para o médico o que ocorre, né? com um paciente que sofre um trauma ocular. Vou me ater também a uma parte aqui com a legislação, que eu acho muito importante aí para todos saberem o que ocorre com a legislação, e nós vamos dar sequência aqui com os traumas oculares. Primeiro falar um pouquinho, sem puxar muito para a parte médica, oftalmológica em si, mas falar da anatomia do olho um pouquinho, para a gente entender. Então, falando um pouquinho aqui das pálpebras, com a conjuntiva palpebral abaixo delas, a conjuntiva bulbar acima da esclera, camada fibrótica, aqui a córnea, com as suas camadas, o epitélio e o estroma, que são muito responsáveis aí por proteção dos olhos, o cristalino, né, a parte que um pouquinho mais atrás aqui, com o corpo ciliar, formando a câmara anterior dos olhos, e a parte posterior, retina, nervo óptico e coroide, que é uma parte bem vascularizada, com o humor vítreo, que também nos confere aí uma proteção contra descompressões bruscas aqui, né? Puxei para o lado aqui também para falar um pouquinho da relação íntima dos olhos com a órbita, né, com a região orbitária. Eu até dei um exemplo aqui de um trauma que chamamos de blowout, né, uma fratura, um trauma em blowout, que é quando ocorre aqui um colapso do assoalho ou da parede medial da órbita, gerando perda desse conteúdo ocular, com herniação da gordura infraorbital para o seio, tanto maxilar, às vezes até para as regiões das células etimoidais. Então, só mostrando para vocês aqui um pouquinho da anatomia e da relação que tem as estruturas anatômicas com os traumas. Importante definir o que é o trauma ocular, né? O trauma ocular é uma ferida física ou química dos olhos. Não deixa de ser uma urgência, pois pode acarretar aí risco de perda da visão, queda da qualidade de vida dessa pessoa, com dor, lacrimejamento, um desconforto ao piscar, sensação de areia nos olhos. Isso gera um incômodo agudo, que pode tornar-se crônico, mexendo com a autoestima, né? Nós vamos lá nessa baixa autoestima do paciente, com a estética. Alguns traumas podem gerar estrabismo, gerando diplopia, visão dupla, que afetam a qualidade de visão aí não só a visão, mas como a qualidade de vida desse paciente que sofreu esse trauma. A perda parcial e total da visão seria essa parte mais temida nossa, total menos frequente, ainda bem, mas muda drasticamente essa qualidade de vida nossa. Por exemplo, o paciente não pode ser um motorista profissional, ele não pode ter, não pode tirar a carteira de motorista profissional, diminui muito, reduz muito a capacidade esportiva dele, tem risco de sofrer outros acidentes, porque perde um pouquinho do campo de visão.
perde um pouquinho da sensação de profundidade, né, que é o tridimensionalismo, a gente perde aí a tecnologia 3D, por exemplo, esse paciente vai ter como consequência uma dificuldade de obter esse benefício dessa nossa tecnologia nova aí, né? Esse sombreamento na visão vai ser de uma maneira mais profunda para ele. Reduz a capacidade esportiva e, às vezes, até produtiva em certas ocasiões. Importante lembrar agora para vocês que mudou muita coisa agora esse ano com a visão monocular, né? Foi sancionado a lei agora em março de 2021, que estabelece que a visão monocular ela é classificada como um tipo de deficiência visual para todos os efeitos legais, com o paciente tendo direitos, agora que ele não tinha antes. Direitos assegurados, o mais importante deles aí, o BPC e o LOAS, né, que é essa Lei Orgânica de Assistência Social, que dá um benefício destinado às pessoas com deficiência que não têm condições de prover a própria subsistência, né? Então, ele tem vaga preferencial hoje em supermercados e bancos, tem um atendimento preferencial que não tinha antes, a visão monocular, a visão, a cegueira legal já tinham esses direitos. Esse ano já mudou um pouquinho essa situação, inclusive com essa parte de aposentadoria por tempo de contribuição. E idades trabalhadas com deficiência. Então, tem aqui os exemplos, por exemplo, 25 anos de tempo de contribuição, se for homem, 20 se for mulher. E para deficiência visual grave, né? Não só cegueira legal, deficiência visual grave também. Que nós temos os termos médicos, os termos que a gente classifica como deficiência visual grave e cegueira legal. Também por idade. Que eu gostaria de falar com vocês, então, o mais importante de tudo é realmente a prevenção do trauma, sabendo aí do que ele pode acarretar para a gente. Não subestimar o trauma, a gente não pode subestimá-lo, porque ele pode ocorrer. A gente vê aqui que a maioria é domiciliar, né? O famoso banquinho ali que a gente sobe para trocar uma lâmpada, ou a coceira que a gente tem nos olhos, por assistir uma televisão, uma simples falta de óculos faz a gente coçar os olhos. Então, o trauma domiciliar aqui é o maior entre eles, né? Depois, no trabalho, que a falta dos óculos de proteção, falta de EPIs, né? Depois vem no trânsito, que é o não uso do cinto de segurança, pode nos acarretar aí, assim como as agressões e os esportes. Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês era justamente o que esses traumas nos acometem no dia a dia. A gente vê que o paciente sofre muito uma queda na qualidade de vida. Isso pode encurtar a vida do paciente, o seu desejo de viver, a sua autoestima. Então, chamei um pouquinho a atenção para os tipos de trauma, fui bem breve aí, e falando um pouquinho dessa legislação também que foi alterada esse ano para deficientes de visão monocular. Obrigado, uma grande oportunidade de estar com vocês por aí. Muito bem. Parabéns, Dente. Excelente aula, resumida, objetiva e, com certeza, chamou a atenção os principais pontos do trauma, né? Uma coisa só que eu, como oftalmologista, gostaria de lembrar, a questão do cinto de segurança, né? Você é de uma geração mais jovem, eu peguei ainda como oftalmologista a não obrigatoriedade do cinto de segurança, né? Então, a gente suturou muita córnea, muito olho perfurado pela falta do cinto. As pessoas eram projetadas do para-brisa do automóvel e o primeiro trauma vinha vidro no olho, era aquela coisa muito, muito frequente mesmo nos pronto-socorros. Então, eu ainda sou de uma geração que pegou. Você já não pegou muito isso aí, alguma coisa, mas com a obrigatoriedade do cinto, mas reduziu drasticamente. No Rio, lá, o pessoal no Rio de Janeiro, onde eu fiz residência, tinha hospital lá, o Souza Aguiar, que tinha um serviço de oftalmologia, de urgência e emergência, e era comum chegar lá. Houve até um trabalho, um colega lá fez um trabalho, uma curiosidade, sobre qual tipo de automóvel que causava, que assim, o automóvel que mais tinha ocorrência foi o Chevette. Sabe-se lá por quê? Parece que tinha uma inclinação favorável quando era projetado pegar o olho. Então, são essas curiosidades aí da nossa medicina, mas parabéns, Dante, excelente aula, você cobriu todas as possibilidades de trauma, e eu acho que isso é importante para todos nós médicos estarmos atentos, né, a essas possíveis ocorrências com crianças ou mesmo adultos, porque às vezes a gente pensa em outros
e outras especialidades e às vezes esquece da nossa. Mas a oftalmologia está aí presente com você, trabalhando e divulgando a nossa especialidade. Meus parabéns. O Renato está aí? Já voltou? Não? Está o nosso presidente da Franca, Renato, está aí? Não? Ou não conseguiu? Acho que ele não conseguiu. Então, tudo bem. Quando ele voltar, quando ele conseguir reconectar, ele dá uma palavrinha aí. Pessoal de Franca, temos um colega nosso também aí, o Paciência, o Zé Eduardo Paciência, que faz parte da nossa diretoria estadual também, grande colega, também aí da terra de vocês. Muito obrigado, então, Renato. Parabéns. Então, eu passo a palavra agora ao doutor Dante Júnior, Baboni Júnior, que é o presidente da Regional de Santa Bárbara. Não, Aliás, presidente da Regional de Santa Bárbara, não, é o Sérgio Zurita. Desculpe, é o Sérgio Zurita. Eu falei de lendo aqui, ele fiz automaticamente. Por favor, Sérgio, boa noite. Prazer estar com você aqui. Por favor, então, você apresenta o palestrante de Santa Bárbara, doutor Antônio Carlos. Boa noite. E é com um grande prazer que eu apresento o nosso palestrante aqui de Santa Bárbara do Oeste, Dr. Antônio Carlos Maichac. O Dr. Antônio Carlos Maichac é formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde fez também sua especialização. E é médico auditor da Rede de Saúde e Hospitalar de Nova Odessa. E, com imenso prazer, eu posso dizer que ele é ex-presidente da nossa regional de Santa Bárbara. Foi presidente, uma gestão muito profícua, que congregou os colegas, que reuniu assim muitos em torno da nossa PM. E o doutor Antônio Carlos também juntou-se a um grupo que faz pesquisa dentro da sua área de especialidade, que é urologia. E hoje ele vai apresentar um dos trabalhos feito por essa equipe. Doutor Antônio Carlos, passo-lhe a palavra com prazer. Doutor Sérgio, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer também pela escolha do meu nome, viu, Sérgio? Quando te procuraram para que você elegesse um dos membros da nossa APM para estar falando aqui, quando você me ligou, eu fiquei muito lisonjeado pela lembrança do meu nome. Eu agradeço as suas palavras. Doutor João, muito obrigado, viu, por estar nos representando, por estar direcionando isso. Eu não posso deixar de agradecer a doutora Lourdes, a doutora Arume, mesmo o Alexandre, que tem dado nosso apoio aí, né? E quero parabenizar o meu colega de palestra hoje, o Dante. Dante, fantástica a sua colocação. Eu acho que você foi muito preciso por trazer esse tema aqui para a gente. Parabéns, viu? Você nos trouxe uma provocação muito interessante. Eu espero que eu consiga fazer a mesma provocação com a minha apresentação, tá bom? Dúvida. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou dar início à minha palestra. Pessoal, quando fui convidado para fazer essa apresentação, a gente vivia um momento, que era o início desse ano, vivia um momento diferente do que nós estamos passando hoje com a nossa pandemia. Mas, naquele momento, eu vivia uma situação de bastante angústia, junto aos meus pacientes, principalmente, porque hoje uma patologia que muito acomete os homens é a hiperplasia benigna da próstata. Por ser uma patologia muito simples, às vezes a gente não dá muito valor a ela, mas ela causa prejuízos importantes aos homens. E a pandemia acabou levando a uma situação de crise para nós, porque a gente não conseguia dar atendimento adequado a esses nossos pacientes. Eles acabavam ficando numa fila de espera, não tendo acesso ao atendimento, né? E isso nos causava uma grande angústia. Eu vou trazer algumas coisas para vocês, principalmente, eu não quero ser aqui nem professor nem nada, mas eu quero lembrar alguns detalhes com relação aos sintomas do trato urinário inferior, certo? E deixa eu ver se eu consigo passar. Não. Só um minuto, por favor. Isso. Então,
Só para a gente lembrar que os sintomas do trato urinário inferior, eles vão desde o esvaziamento, que está relacionado principalmente a um jato urinário fraco, a um gotejamento terminal, até mesmo os sintomas pós-miccionais, né? Então, aquela sensação de esvaziamento incompleto, quando o indivíduo chega ao banheiro e ele tem a sensação de que, após ter terminado a micção, ainda fica com a bexiga cheia. E os sintomas de armazenamento. Esses sintomas são aqueles que mais afligem os homens hoje, principalmente representados pela noctúria. Lembrando que os sintomas do trato urinário, eles são multifatoriais. Eles são relacionados à bexiga, por exemplo, a bexiga hiperativa, aquelas doenças do sistema cardiovascular, a hiperatividade detrusora, né? Os sintomas relacionados à próstata, que é o grande vilão aí para a gente, né? Que a gente sempre tem um pouco de medo, a hiperplasia prostática, mesmo uma tumoração, e ainda aquelas associadas às doenças neurológicas, como doença de Parkinson, mesmo um acidente vascular cerebral, e ainda outras, como um estreitamento uretral e mesmo uma infecção do trato urinário. Eu queria trazer esse trabalho aqui para vocês, que foi muito interessante. Esse trabalho ele foi desenvolvido de uma maneira para que a gente pudesse entender um pouquinho o que representavam os sintomas do trato urinário, principalmente para os homens, né, acima de 40 anos. O que a gente percebeu? Então, foram feitos contatos telefônicos para mais de 5.184 homens e mulheres, mas eu quero trazer uma situação para vocês. 40% dos homens apresentavam sintomas do trato urinário inferior, seja ele de qual tipo seja, né? Lembrando que dos sintomas de armazenamento, eles eram muito mais importantes nas mulheres do que os sintomas de esvaziamento, que eram muito mais importantes para os homens. E a noctúria, ela foi bastante importante, principalmente para as mulheres. Em relação ao que a gente tem hoje, do comportamento dos pacientes que têm o sintoma do trato urinário, o que descobriu-se através desse questionamento? 30% dos homens procuraram um atendimento para os sintomas que eles tinham. Desses 30%, somente 22% iniciaram um tratamento. E olha que interessante, pessoal. 30% de todos os homens que tiveram o tratamento ficaram insatisfeitos com esse tratamento. E 9% deles descontinuaram. De todos os sintomas que mais impactavam os homens, né, a gente pode notar aqui que o que fez mais buscar o tratamento foi o esvaziamento incompleto. O dos que receberam o tratamento, o esvaziamento incompleto foi o maior representante. E o que mais causou insatisfação com o tratamento foi a incontinência urinária e a urgência. No início da pandemia, nós tivemos a Sociedade Europeia de Urologia já preocupada com aquilo que a gente estava tendo dos lockdown, para entender como que a gente ia proceder dentro da avaliação que a gente faz desses pacientes sintomáticos, como que nós daríamos andamento ao tratamento. Lembrando que esses pacientes, eles, como todos nós já sabemos, eles vão fazer uma história, eles têm um questionamento de como está a micção, faz-se um exame físico e se pede alguns exames que vocês todos já conhecem, um PSA, um ultrassom e assim por diante. Dentro daquilo que a gente tem como sintomatologia, foram colocadas algumas prioridades e estabelecido quais as formas que a gente ia dar andamento para o tratamento. Por que isso foi importante? Porque existem alguns fatores, como nesse estudo aqui, o MTOPS, que foi um grande estudo feito na nossa área da urologia, eles descobriram que existem alguns pacientes que têm fatores de risco de progressão da doença, ou seja, aqueles pacientes que podem evoluir para uma retenção urinária aguda. E esse era a maior preocupação nossa. Por que isso, pessoal? Porque os homens que evoluem para uma retenção urinária aguda, ele vai evoluir de uma forma inadequada e esse indivíduo vai sofrer principalmente com uma sonda vesical e não ter sequência no tratamento que vai ser dado para ele. Quais são esses fatores de risco? Aqueles pacientes que tinham acima de 40 anos, com um PSA acima de 1,6,
com um volume prostático acima de 30 gramas, esse paciente ele já deveria estar recebendo uma atenção maior da gente. E sabendo disso, durante esse contexto da pandemia, a própria Sociedade Europeia estabeleceu alguns critérios para que a gente pudesse eleger os pacientes que mereceriam maior cuidado. Lembrando que esses pacientes não tinham patologia neurológica associada. O que dizia essa diretriz para a gente? Aqueles casos onde tinha uma emergência, a gente tinha uma situação de risco de vida, ou seja, esses pacientes precisavam ter uma atenção em 24 horas. De alta prioridade, eram aqueles pacientes que a gente poderia ter até um adiamento de 6 semanas, e uma prioridade intermediária seriam aqueles pacientes, por exemplo, que em 3 ou 4 meses iam ter uma perda de função do órgão, mesmo um tumor em evolução, né? Esses pacientes poderiam estar sendo tratados. E a baixa prioridade é quando a gente poderia adiar por 6 meses, porque esse paciente não ia ter um risco maior aí de progressão ou metástase, no caso de um tumor. Qual era o grande problema para a gente, pessoal, durante essa pandemia? Na hiperplasia benigna da próstata, a gente tinha a retenção urinária. Esse era o grande problema. Porque esse indivíduo, com essa idade, ele tendo uma retenção urinária, ele poderia ter essa pressão aumentada dentro da bexiga, sendo transferida para a parte alta, e em 3 ou 4 meses esse indivíduo evoluía para uma insuficiência renal e daí ficar dependente de uma hemodiálise. Lembrando a todos que durante esse período todo que nós tivemos todas as unidades nossas direcionadas para o tratamento da pandemia, esses pacientes ficaram desassistidos. Chegavam no serviço de urgência, era colocada uma sonda vesical. Bom, acabou a urgência, manda o paciente para casa. E essa sonda vesical? Como que isso vai evoluir? O que nós vamos fazer com esse paciente? E esse era o nosso grande dilema. O que a gente poderia ter feito lá naquela época, né? O paciente chegou no pronto atendimento, colocou uma sonda vesical, nós poderíamos estar ali estudando a maneira como que nós íamos livrar esse paciente dessa sonda. Ou seja, nós tínhamos que fazer um TWalk, que é nada mais do que um estudo e uma programação para livrá-lo dessa sonda. E se não conseguisse, a gente tinha que avaliar esse paciente e colocar ele para um tratamento cirúrgico. Essa angústia toda veio quando a gente começou a receber isso aqui, vindo lá da Associação Europeia de Urologia, né? E eles estabeleciam essas regras e essa prioridade. No nosso país a coisa não ocorreu bem assim, muitas vezes a gente conseguiu dar andamento, mas essa foi a grande angústia que nós tivemos. Eu quero lembrar a todos vocês, e eu queria que isso aqui ficasse na nossa memória, porque a pandemia ela teve momentos de muita angústia para todos, com perdas de paciente, com todas as nossas incertezas do tratamento, dentro das nossas especialidades, a gente tendo alguns sintomas novos que a pandemia, que essa patologia nos trouxe, né? E eu trago isso aqui para vocês, para quem participa de estudo clínico, para quem faz trabalho, e a gente sabe que durante esse período nós tivemos uma diminuição das visitas clínicas, com todos os protocolos estabelecidos. Só que a partir daí, o que nós tivemos que lançar a mão? Tivemos que lançar a mão de soluções que nos permitissem dar continuidade aos nossos estudos, através de monitorias remotas, facilitar os consentimentos informados, chegando ao paciente remotamente, aos nossos pacientes que estavam sendo estudados, e mesmo direcionando o tratamento para esses pacientes em casa. Eu acho que isso vai ser uma tendência daqui para frente. Nós aprendemos que isso é possível e que, eticamente, a gente não está interrompendo nada ou nem está fazendo nenhuma transgressão. E isso eu acho que foi um ponto positivo dessa pandemia. O IQVIA mostrou para a gente que 25 milhões desses pacientes que estavam em estudo tiveram pelo menos um atraso nesse cronograma de auditoria e de colocação das avaliações. Tivemos atrasos de aprovações de registro de medicamento causado pela própria pandemia. O Linkstart, por exemplo, que é um órgão que organiza as pesquisas clínicas na China, conta que pelo menos 363 instituições de pesquisas estudadas tiveram 92% desses indivíduos interrompendo toda a comunicação dos estudos. 90% deles se afastaram das visitas clínicas justamente porque tinham medo da pandemia, né?
e 85% deles ainda não conseguiram dar previsão para retomar essa atividade. Mas, de tudo ruim? Não, nem tudo isso foi ruim. Eu acho que o bom de tudo isso que nós aprendemos é que a gente tem que olhar esse nosso paciente de modo mais adequado. Nós temos que, mesmo aqui no Brasil, temos que fazer estudos de uma maneira que o Sistema Único de Saúde, as nossas clínicas, os nossos hospitais, estabeleçam uma forma de tratamento que dê vazão a esses pacientes que necessitam. O bom de tudo isso é que nós implementamos novas metodologias, né, para estudo clínico. Isso foi muito bom. E a gente nunca viu tanto estudo clínico ser implantado num período tão curto assim. E isso foi ótimo para nós. Nós aprendemos que a gente pode fazer mais. E é o que a gente vai levar isso aqui daqui para frente. Eu queria trazer essa experiência aqui, eu achei muito interessante, foi um trabalho que eu li. O governo do estado do Ceará, eles já estão se antecipando e eles já estão prevendo que a pandemia vai acabar. E o que eles fizeram? Eles organizaram um grupo, compuseram uma comissão que vai fazer todo o estudo daqueles pacientes que estavam com a cirurgia represada. Estabeleceram as classificações com emergência, urgência. E eu queria trazer isso aqui como uma provocação para nós, para a gente levar para os nossos serviços, porque eu acho que é agora que nós vamos ter que retomar tudo isso. Nós vamos ter que estabelecer regras, nós vamos ter que estabelecer momentos para que a gente não deixe esses nossos pacientes desassistidos. Pessoal, eu acho que o que eu queria deixar como mensagem para vocês era isso, e eu espero não ter sido muito cansativo. Espero que a gente consiga levar esse tipo de informação não só na minha especialidade, mas para todas as outras especialidades. Eu não tomei muito tempo, não cheguei nem a 15 minutos, mas aí eu deixo aberto para a gente poder conversar sobre. Obrigado. Perfeito. Parabéns, Antônio Carlos. Excelente aula, também concisa e objetiva e muito cheia de informação, né? Então, eu passo a palavra agora, nós teremos a fase agora de perguntas, né? O Renato já está conosco. Tudo bem, Renato? Eu tomei a sua posição aí de apresentar o Dante, mas você pode falar alguma coisa para nós agora, né? E também coordenar as perguntas. Vocês que são os mediadores vão coordenar as perguntas. Você e o Sérgio, ok? Ok. As perguntas são enviadas, vocês fazem as perguntas para quem for direcionado, né? Boa noite. Ok. Boa noite, muito boa noite. Muito obrigado, parabéns à exposição do Antônio Carlos. E do Dante a gente conseguiu ver um finalzinho, eu tive perdeu o sinal, mas agora restabelecido. Nós temos algumas perguntas, deixa eu ver aqui se já estão aparecendo aqui algumas perguntas. Não, ainda não, mas vamos lá. Doutor Renato. Sim, pode falar. Se me permite, até que chegue alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta para o Dante. Dante, Sim. Você que está assim, nessa linha aí de frente, né, na urgência toda, eu queria entender de você como é que foi o momento da pandemia com esses pacientes que chegavam com trauma, porque a gente percebeu, pelo menos aqui, eu como auditor aqui no município, eu senti muito que os serviços ficaram direcionados para a pandemia, sabe, para os pacientes de Covid. E os nossos pacientes, eles tiveram que ficar rechaçados algumas vezes para alguns locais aí que não tinham uma estrutura adequada, tudo. Como é que você sentiu isso, Dante? Você sentiu alguma dificuldade? Como foi? Antônio, a gente passou por momentos diferentes aqui, né? Essa parte da pandemia, esse tempo de pandemia nos deixou por situações diferentes. Nós estamos aqui na região de Franca, aqui uma cidade, um polo calçadista, né? Temos muitos trabalhadores que são pespontadores, não sei quem conhece aí, sabe um pouco de calçado, mas pesponto é uma arte que eles fazem no calçado para preparar o calçado para ser fabricado. Então, aqui também a gente trabalha com esses componentes de calçados, então as pessoas têm fábricas em casa, fabriquetas em casa, ou trabalham para grandes empresas que não pararam a todo momento, né? Então, os traumas oculares que nós estamos acostumados ocorreram.
porém, aqueles traumas que a gente via anteriormente dos acidentes automobilísticos, esse tipo de coisa, diminuiu mesmo. Também a gente teve um aumento dos traumas de motoqueiro, porque acho que não sei se pelo aumento aí da questão do delivery, né? Eles estão trabalhando mais e todos com viseira alta, a gente tem que orientar aí para baixar a viseira, mas tivemos bastante casos assim com esse tipo de trauma. Nós tivemos isso daí. E vocês aí, como foram? Sabe Ô, que... Dante. Oi, Renato. pode falar. O Dante perguntou como a gente foi. Eu pensei em dar algumas perguntas, não? O Dante. Por mim, perfeito. Como vocês estiverem, estou aqui, estou à disposição. Sim, tem uma pergunta, até um comentário interessante, mas se você já teve algum caso assim, na época que existia uma cola Super Bonder, agora ela está um pouco menos recomendada, mas isso deve fazer há uns 10 anos, há 15 anos atrás. Eles, aqui em Franca, como a cola, o bico da cola ficava muito preso e não saía a cola, eles apertavam a cola, depois enfiavam uma agulha para que se desobstruísse a ponta da cola. E como o olho estava perto, isso ia e causava um trauma violento. A primeira instância colava o olho, depois provavelmente muitas úlceras de córnea foram causadas aqui. Eu até vi dois casos, também a gente trabalha numa área um pouco afim aí, que é a otorrinolaringologia, mas a minha pergunta é se você já teve algum caso, ou se ainda hoje acontece, e o que fazer de imediato, e se você tem alguma resposta para isso. Eu agradeço. Obrigado pela pergunta aí, Renato. Temos sim, né? A gente sempre pega casos aí com Super Bonder, com esses acidentes com colas, né? Com Super Bonder é uma frequência um pouco menor, mas com cola de cílios a gente pega muito, né? Que acho que a parte de estética hoje está muito na moda, então os profissionais que trabalham com isso estão aumentando em quantidade. Então eles colocam cílios, passam aquela cola para colar os cílios, e a gente pega muito acidente com esse tipo de cola, viu? Tem bastante aqui na região nossa aqui. Não sei se as outras regiões, isso o Dr. João Sobreira pode falar melhor na região dele aí, mas a gente pega bastante acidente com essa parte estética aí, pessoal estética. E também dentistas, aquele pozinho do dente, a gente percebeu que tem aumentado um pouquinho. Porque acho que esse material aí que o pessoal tem utilizado é cada vez mais diferente. Então, tem surgido situações diferentes também para a gente aqui. Ok, muito obrigado. Você falou, já falaram aí da cola. Realmente, atualmente eu não estou mais em pronto-socorro, mas peguei alguns casos de Super Bonder que a gente tinha que retirar cirurgicamente. Você tinha que descolar com bisturi mesmo. E provocava uma úlcera. Não cheguei a pegar nenhum caso grave de perfuração, mas você tinha que descolar cirurgicamente. Você tirava, desepitelizava, inclusive, muitas vezes a córnea, e ficava uma úlcera, mas você ocluía os olhos e esperava a cicatrização. Assim, caso de cegueira mesmo, eu não peguei, de perda de visão por causa de cola. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Maishak. Não chegou nenhuma pergunta de fora. Esse é o problema do bom palestrante. Ele não deixa dúvidas. Mas eu tenho uma que é o seguinte: o que caracterizaria uma emergência numa hipertrofia benigna de próstata? Basicamente, a retenção urinária aguda. Aquele paciente que vai tendo um enchimento vesical muito importante, né? Exemplo claro disso é quando a gente está num churrasco na família e começa a ter uma ingesta rápida de líquido e vai postergando, porque está jogando aquele truquinho ali do lado e comendo uma carninha e vai postergando a ida ao banheiro. Num dado momento, a gente entra em retenção. Eu digo para mim que tenho mais 60 anos já, né? Então, a nossa bexiga perde aquela capacidade de esvaziamento, ela perde a capacidade de contração, porque ela fica numa distensão máxima. E a retenção urinária é o grande problema.
que é a grande urgência. Tem que ir para o pronto-socorro, esse indivíduo ou passa uma sonda vesical para esvaziamento, né, para ter um alívio, ou mesmo coloca uma sonda vesical de demora. Mas esse é o grande problema na hiperplasia benigna da próstata. Obrigado. Doutor Antônio, gostaria... tem uma pergunta para o senhor, aliás, até um comentário. Sobre, eu tive aula, meu professor, o urologista, o doutor Áureo Chiconelli, você deve ter conhecido ele, de Ribeirão Preto, um dos pioneiros aí em transplante renal, pessoa muito, muito bacana, me ajudou muito na minha formação médica. E ele sempre falava para a gente, se você tiver vontade de ir no banheiro, se estiver em viagem, dirigindo, vá, pare e vá. Não tenha retenção urinária dentro de você, porque se você sofrer um acidente, você não sabe o estrago que ele pode causar. Acho que vai muito de encontro aí com essa retenção urinária que a hiperplasia pode causar com a gente aí, né? Perfeito. Você sabe que a principal causa de explosão vesical, né, em acidente automobilístico, vem dos indivíduos que estavam com a bexiga em capacidade plena. Tem aqueles traumas, por exemplo, de bacia, que você faz a perfuração, ou mesmo um trauma abdominal fechado, né, você tem uma explosão vesical. A bexiga ela é um órgão tão interessante e complexo que ela suporta grandes capacidades. Eu já cheguei a drenar 3.000 ml de uma bexiga, né? Então você vê quanta elasticidade esse órgão tem. Só que a gente deve lembrar o seguinte, ele é um órgão fibromuscular. Quanto maior a retenção, maior lesão de fibra. Lesou fibra muscular, a gente perde força de contração. Esse processo ele vai indo gradativamente e leva esse indivíduo a ter perda funcional da bexiga, e essa pressão aumentária dentro da bexiga ela se transfere para o rim, porque é um sistema, vamos dizer, um sistema hidráulico fechado, transfere para o rim, e esse indivíduo entra em insuficiência renal. Então, vale para nós, para nossos pais, para nossos parentes, nossos amigos. Indivíduos que têm dificuldade de esvaziamento vesical, que têm chance de retenção urinária, deve procurar o serviço urológico, porque tem tratamento, a gente consegue prevenir isso, e a orientação é a melhor forma para a gente agora para conduzir esses nossos casos. Ok. O Antônio Carlos, eu gostei muito no final da sua apresentação, daquela proposta da pós-pandemia, de uma reabertura das cirurgias. Isso tudo, toda a especialidade, eu acho que poderia ter um molde assim. A minha especialidade também vai sofrer, porque a demanda reprimida ficou grande e a gente vai ter que organizar isso, né? Não se pode continuar do jeito que estava. É uma dificuldade ainda. Eu trabalho na Santa Casa também, tá essa dificuldade de quando recomeçar. O anestesista tem um pensamento, a gente tem outro. Agora, eu gostei muito e também não me lembro bem, e a minha pergunta vai assim: quando você define, por exemplo, a hiperplasia benigna de próstata, ou ele está fazendo uma retenção urinária de esvaziamento, ou então, né, quando você define uma biópsia, quando ele está fazendo uma retenção urinária, se esse paciente ele vai ter uma prioridade por ter um vamos supor, se for um adenocarcinoma, depois da biópsia. Não sei se você entendeu, porque eu estou tentando lembrar das suas prioridades e não consegui. Enfim, a prioridade é a retenção urinária ou um adenocarcinoma, mais ou menos isso. Fantástica a sua pergunta, Nato, fantástico. Sim. Bom, a primeira coisa que eu quero colocar para você é que bom, porque a minha provocação era justamente essa. Eu acho que nós, enquanto pessoas que estamos, principalmente numa associação como essa nossa, nós temos que responsabilizar os nossos amigos, colegas médicos, de que, de alguma maneira, nós temos que retomar atendimento para esses pacientes. Esses pacientes estão sofrendo, esses pacientes estão aí procurando clínicas populares para ter acesso a serviço especializado, e a nossa responsabilidade é trazer essa discussão à mesa para que a gente possa retomar o tratamento desses nossos pacientes. São pessoas que a gente deve olhar com muito carinho, com muita atenção. Nosso país não é um país que tem recurso grande, mas nós temos médicos primorosos, inteligentes, que são capazes
de organizar esse serviço e, numa boa conversa com os gestores de saúde, colocar isso de uma maneira que a gente possa dar vazão ao tratamento. Eu acho que a minha provocação foi perfeita, é essa mesmo. Quero te lembrar duas coisas. Adenocarcinoma de próstata é a principal patologia hoje que acomete o homem, em termos de uma patologia neoplásica, né? Ela só perde mesmo para o câncer de pele, ganha, inclusive, do câncer de colo e intestino, né? Lembrar que um paciente, quando ele tem uma suspeita de câncer, ele tem aquele PSA elevado, ele tem um toque retal suspeito com uma nodulação, e esse paciente, ele é oligossintomático com relação aos sintomas do trato urinário inferior. Porque quando ele começa com uma lesão pequena, milimétrica, 1 milímetro, 2 milímetros, ou mesmo 1 centímetro, a sintomatologia dele é praticamente zero. A próstata dele é normal, ele esvazia bem a bexiga dele. Por que ele tem que ir regularmente ao urologista? Porque se ele não pega nessa fase inicial, ele provavelmente vai evoluir em 5 anos a óbito. Então, o adenocarcinoma é o mais importante de tudo. Uma vez feito o diagnóstico, esse paciente tem que ser colocado numa prioridade. Graças a Deus, hoje que a gente tem algumas coisas já colocadas, principalmente o Sistema Único de Saúde, que a gente tem que dar tratamento para esse paciente em 60 dias. Senão a gente pode ser responsabilizado por isso. O que eu chamo a atenção da hiperplasia benigna é porque a hiperplasia, ela não tem essa característica do tumor, mas ela é muito mais lesiva, vamos colocar no momento inicial, muito mais agressiva no momento inicial, porque ela vai acabar com a qualidade de vida desse indivíduo, que ele vai ficar com essa sondinha por aí. Imagine um indivíduo, como eu, por exemplo, com 60 anos de idade, com uma bolsinha do lado, procurando um recurso aqui e acolá. Muitas vezes tendo que pegar um coletivo, um ônibus, um trem, e aí chego lá, bato na porta, eu não tenho alguém que fale para mim o que eu vou fazer com aquilo. Fora a qualidade de vida, esse indivíduo sofre, porque isso é um corpo estranho. O organismo começa a tentar pôr essa sonda vesical para fora, tem espasmo. Gente, é uma coisa extremamente desconfortável. Mas a prioridade desse indivíduo é, entrou em retenção urinária, usou uma sonda, esse indivíduo tem que ir em algum lugar para fazer um SWOC e estudar como é que ele vai se livrar dessa sonda. Se não conseguir, ele tem que ser colocado para ser operado. Isso é uma responsabilidade nossa. E aqueles pacientes com um câncer diagnosticado, numa fase tratável, ele tem que ser dado andamento no máximo em 60 dias. Ok, muito obrigado. Perfeito. Nós estamos agora praticamente sem perguntas do público, né? Mas a sala pode ficar à vontade, né, das perguntas. Estou vendo o presidente José Luiz Gomes aí também presente. Eu acredito que está sendo proveitosa, é uma reunião muito proveitosa, né? E acredito que todos Renato, estão... eu tenho um comentário aqui a fazer. Meu pai, ele é médico perito do INSS, até na minha palestra a gente falou um pouquinho dessa legislação nova, uma coisa nova, que faltou um pouco de comunicação até com eles, peritos lá. E mudou também um pouquinho do que a gente classificava de deficiência visual, como uma cegueira legal, como um direito, como uma visão monocular naqueles direitos das leis que eu passei. Antes a gente tinha como cegueira legal realmente classificando como visão monocular. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos a cegueira legal e a deficiência visual grave, que são classificações diferentes. O Dr. João Sobreira sabe bem disso. Nós tínhamos a cegueira legal com uma visão abaixo de 20/200, que a gente chama, que significa que uma pessoa enxerga a 20 pés, ou seja, 6 metros, o que uma pessoa normal enxergaria a 200 pés, 60 metros. Hoje não é mais cegueira legal, essa visão de 20/200. Isso é classificado como deficiência visual grave. A cegueira legal, hoje, ela é classificada como 20/400. Ou seja, 20 metros, o que uma pessoa normal enxergaria em 400 metros. Mudou um pouquinho esses parâmetros, eu sei que para o pessoal que está assistindo aí
pode parecer um pouco estranho, mas o pessoal do INSS, os amigos do meu pai que estão assistindo aí, eles pediram para eu comentar com eles o que tinha mudado. Isso foi uma das coisas que mudaram. O pessoal tá atento a isso, que é uma lei nova, né? É algo novo, é um direito, é um benefício novo. Também gostaria de comentar que as cidades estão se preparando para essas pessoas com deficiência visual. A gente tem hoje a cidade de São Paulo, é um grande exemplo nosso, totalmente adaptada para um cego ou para alguém que seja deficiente visual de um olho só. Nós temos estandes hoje que simulam, que treinam, temos acompanhamento psicológico e psiquiátrico desses pacientes que já não têm mais a mesma visão de anteriormente. Então, nós estamos evoluindo aí, acho que o país nosso está evoluindo, a nossa medicina é muito forte, né, Renato? Vocês aí, doutor José Luiz, podem falar muito para a gente, a nossa medicina é muito forte nesse caminho de melhorar a vida do paciente. Com certeza. Eu fiquei com uma dúvida agora que você falou, e aí, se me permite uma pergunta, o benefício do auxílio-doença, ele é diferente da aposentadoria, né? Qual que é o limite? Quando que ele consegue uma aposentadoria por invalidez nessa deficiência total ou cegueira total? E quando ele só consegue o auxílio-doença? Não sei se você poderia... Porque você falou que seu pai também trabalha com isso, às vezes também a pergunta não seria para você também, né? Mas se você souber, né? Eu agradeço. Okay? Olha, eu peço licença, viu, Renato, que eu tenho aqui um grande amigo meu, especialista em medicina previdenciária, então ele pode falar para a gente aqui com mais aparatos aí para a gente. É o doutor Ricardo Cacilhas. Peço a licença aí, se o doutor João Sobreiro, doutor José Luiz... Perfeito, é uma honra. Pode responder essa pergunta para a gente. Claro. Com certeza. Apresento para vocês o doutor Ricardo Cacilhas, advogado, especialista nessa parte de previdenciária e de direito médico. Boa noite a todos. Aqui quem está falando é o Ricardo, tá? Eu sou advogado previdenciarista, tributário. Hoje a gente precisa matar um leão por dia, né? Mas vamos lá. Existem dois tipos de aposentadorias por conta da deficiência, né? É o por tempo de serviço e por contribuição, né? Na apresentação, o doutor Dante acabou passando ali uma questão mais técnica por conta de tempo e tudo mais, para não atrapalhar vocês aí nessa questão, mesmo porque é uma questão puramente legislativa, né? A legislação da previdenciária, ela que estabelece alguns parâmetros com relação à aposentadoria, né? E aí a gente pode falar de dois tipos de aposentadoria. Com a alteração da lei, ela incluiu as questões de monovisão como uma deficiência. Antigamente não era considerado uma deficiência. Por mais que os tribunais já entendessem e tudo mais, a legislação ela veio para alterar e falar, olha, isso é uma deficiência, né? Antigamente não era. E isso antigamente, eu quero dizer, no ano de 2020 não era considerado uma deficiência legal, né? Passou a ser com a promulgação da lei agora de março, né? E aí a gente fala por tempo de serviço e por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição tem um ponto bem interessante que ela fala que é sobre o tempo trabalhado da deficiência, com a deficiência, né? Então, a gente fala tanto do tempo de serviço quanto a contribuição, mas ela tem que estar ligada intimamente com a deficiência. Com relação ao benefício, o benefício hoje, a gente transfere essa responsabilidade para a aposentadoria pela deficiência mesmo, né? Que eu acredito que essa é a sua questão, né, Renato? Sim. O auxílio-doença, o paciente tem que ficar retornando, né? O auxílio ele não é definitivo. Isso, mas aqui a gente não fala mais de auxílio. Quando você trata da deficiência em si, como ela virou uma deficiência, passou a ser uma deficiência, ela é uma pura deficiência. Então, sai da questão de um auxílio-doença, porque não é mais uma doença, e sim uma deficiência, entendeu? A classificação da lei veio até para mitigar essa divergência aí, o que seria uma doença ou uma deficiência.
Certo? Ok. Esclarecido. Muito obrigado. Eu vim preparado, Renato. Então, rapaz, eu não sabia também. Você sabe que é bom essas conversas, a gente gosta muito, né? De a gente melhorar os conhecimentos, né? Quem Precisa, gosta né? disso, né, precisa. Então, a gente, às vezes, surge aquelas dúvidas, a gente tem que perguntar mesmo, né? Tá certo. Mas deve ter surgido mais alguma dúvida, né? Mais alguma pergunta? A gente também foi dito, né? Também os temas foram bem explanados. Acho que dentro do que foi proposto foi bem colocado, né? Bem explicado. Com certeza, muitas dúvidas já foram tiradas, né? Sim, Bem, acredito que sim. é, bem, então, eu acho que se não há mais perguntas, né? Eu acho que nós podemos, então, cada um de nós, começando por Doutor você, José quer Renato. falar, doutor José Luiz. Ah, o Zé Luiz. Ah, então, doutor, por favor, nosso Ah, ele levantou presidente. a mão. É. Bom, muito obrigado, João. É uma imenso prazer acompanhá-los nesse webinar. Eu fiquei um pouco temeroso no começo desse webinar, porque se nós vamos começar com um colega oftalmologista nos compartilhando a sua experiência, eu achei que seria muito mais adequado ter também por esta razão o João Sobreira à frente desse webinar. Os oftalmologistas eles têm uma linguagem própria, enfim, é uma tribo especial, então é bom ter um representante ali, um dos caciques ali à frente, né, dessa discussão. E o João Sobreira também nesse aspecto nos surpreende sempre favoravelmente. Portanto, muito obrigado, João, por ter tão bem conduzido essa discussão. É um grande prazer ter aqui os nossos representantes dos colegas de Franca e Santa Bárbara do Oeste. Muito prazer em revê-los, Zurita e Baruf, muito bom mesmo. Estes webinários têm também como aquele arrière-pensée, aquela segunda intenção, mas bem intencionada, que é reunir os colegas das diferentes regiões do nosso estado, do nosso riquíssimo estado, do ponto de vista médico, para a nossa interação. E nunca a interação foi tão bem recebida quanto nesses tempos difíceis que nós estamos aqui vivendo, né? Eu fico imaginando um pouco aquilo que o Antônio Carlos nos disse sobre o que a epidemia nos proporcionou. Ela nos trouxe imensas dificuldades, ela está trazendo imensas dificuldades, mas também ela nos motivou para um progresso inacreditável. Hoje eu estava tentando explicar para alguns colegas não médicos, mas pessoas muito inteligentes de muitas diferentes áreas do conhecimento, explicar por que razão vacinas são seguras ainda que tenham sido desenvolvidas há 2 anos. Né? Às vezes as pessoas não veem que a vacina foi desenvolvida nos últimos 2 anos, na sua fase final, depois que surgiu o alvo adequado para elas. Mas, no momento que surgiu o alvo, toda essa tecnologia que vem sendo aqui aplicada, e particularmente essas tecnologias inovadoras, do RNA mensageiro, etc.,
são tecnologias que vêm sendo gestadas há muito tempo. Então, são alternativas que estavam prontas para uso quando isso viesse à tona. E quando a pandemia surgiu, elas foram aplicadas em larga escala. Portanto, não tem nada de tecnologias novas que ninguém conhece, que ninguém sabe o que pode acontecer, não é nada disso, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, a pandemia nos pegou num momento da evolução da ciência fantástica. Então, ela nos pegou de cheio mesmo, quer dizer, nos atingiu, nos machucou, etc. Porém, a pandemia, e esse é o aspecto, vamos dizer, que atenua um pouco a questão, nos surpreende num momento em que nós estávamos preparados para enfrentar desastres dessa natureza. A outra questão é que é também difícil explicar, é a segurança, né, das intervenções, né? Então as pessoas dizem, mas como? Algo que está sendo usado há 6 meses, como é que eu posso ter segurança com relação a isso? Na verdade, você tem a segurança, ela depende do registro de eventos adversos. Quando você administra alguma coisa durante 50 anos para um número muito reduzido de pessoas, às vezes você vai precisar mais outros 50 anos para detectar eventos adversos. Mas quando você aplica uma vacina em bilhões, não é milhões, são bilhões de pessoas, os eventos adversos terão de surgir, em função do número de pessoas tratadas. E, portanto, os efeitos adversos, pelo menos aqueles que incidem nos primeiros 2 anos da administração dessas intervenções, mostraram que são muito raros e que fazem com que a relação de benefícios e riscos seja muito favorável a essas intervenções. Então, a pesquisa realmente deu um salto. Eu espero que ela tenha dado um salto e continue evoluindo progressivamente, que não seja um movimento espasmódico. Isto é, eu tive um problema, eu resolvi e a partir daí eu fico paralisado, né? Porque o pessoal diz que, eu vou aqui usar aqui frases de outros, eu não sei nem de quem, mas que movimentos espasmódicos só dão cólica, não resultam em aceleração do trânsito, né? Então, nós precisamos fazer com que esses saltos eles se transformem em uma subida contínua e vertical face ao progresso científico e a qualidade de vida das pessoas, que afinal de contas o progresso científico vem para isso. Portanto, essas considerações do Antônio Carlos me fizeram muito viajar um pouquinho, divagar um pouquinho, delirar um pouquinho nessa direção, né? E teve mais uma observação do Antônio Carlos que eu achei muito interessante, que é, agora vamos retomar, né? Vamos retomar. Isso é exatamente, essa é a postura que nós temos que assumir, né? Nós temos que retomar, porque nós ficamos aqui 2 anos entendendo exatamente o que estava acontecendo, quer dizer, todos os nossos pacientes que nós estamos acostumados a ver todas as semanas, etc., em casa, porque não podiam vir ao serviço de saúde, as suas doenças progredindo, a nossa preocupação nos abatendo, e agora chegou o momento, quer dizer, agora vamos a eles, vamos resolver essas questões que estão mal resolvidas. E aí eu percebo que, agora é uma observação que foi do Renato Baruffi, né? Ele disse, bom, os colegas estão retomando, às vezes alguns com um pensamento um pouco diferente do outro, né? E daí ele citou os da minha especialidade. Eu faço 2 especialidades, faço medicina intensiva e anestesia. Então, os anestesistas pensam de um jeito diferente. Eu fiquei imaginando o que poderiam ser essas diferenças, né? Onde estaria essa diferença? Sabe o que eu imagino? Eu faço anestesia ainda, com muito menos intensidade que no passado, e eu vejo alguns colegas conduzindo a atenção médica
dos pacientes não Covid, muito entre aspas, eu ponho aspas, 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 abre 3 vezes aspas. Depois eu explico por que 3 vezes. E depois coloco pacientes não Covid. Porque os pacientes Covid, nós sabemos que são Covid porque eles estão na terapia intensiva, foram hospitalizados, têm saturação baixa, têm dispneia, têm alteração de coagulação, têm uma porção de complicações. E, portanto, quando nós chegamos a eles, nós nos vestimos com equipamento de proteção individual, luvas, etc. Quando os pacientes são não Covid, isso apenas porque eles fizeram um RT-PCR 2 dias antes da cirurgia, nós acabamos entendendo que eles são pacientes seguros. E eu vejo, às vezes, alguns colegas atendendo esses casos, achando que está tudo bem, que a Covid naquele ambiente não existe mais. E não tem nada a ver, né? Nós acabamos de ver o ministro da Saúde sair do Brasil com RT negativo, chegar nos Estados Unidos, ficar positivo e não conseguir voltar. Então, isso acontece, não acontece só com o ministro da Saúde, acontece com todos, né? Foi um incidente que certamente acontece com centenas dos milhares de pacientes que são internados nos hospitais para fazer as suas intervenções de rotina e nos quais nós buscamos nos assegurar que eles não estão com Covid. A nossa certeza, a nossa segurança é muito relativa nesse campo. Então, eu acho que, sim, nós temos que retomar com todo o entusiasmo que o Antônio Carlos aqui ilustrou, porém, com todos os cuidados que exige esta pandemia, que está muito longe de terminar. Está muito longe de terminar também, isso foi uma outra explicação de hoje à tarde, que nós estamos... Ela está longe de terminar por várias razões. A primeira razão é porque nós não temos condição de vacinar todos os habitantes desse planeta. Então, se o Brasil hoje está celebrando 50% ou mais de pessoas completamente vacinadas, o que é um enorme tento, que é um enorme accomplishment, o que acontece é que há muitos países do mundo que são reservatórios de vírus multiplicando-se em velocidade acelerada. Veja agora a Rússia, veja a Inglaterra, e sem contar com toda a África, onde nós devemos ter ali a maior parte dos países com menos de 1, 2% de pacientes vacinados. Então, aqui nós temos um grande problema, nós temos uma fonte inesgotável de cepas que poderão reverter essa situação, que poderão fazer apagar aquela luz que nós estamos enxergando no fim do túnel. Então, é muito bom a gente não esquecer disso. A segunda razão é que existem aqueles chatos anti-vacina, não? Que não querem se vacinar de jeito nenhum, enfim, e portanto, dificultam o processo de imunização da nossa sociedade. Depois nós temos as crianças. Nós não vamos poder vacinar as crianças enquanto nós não tivermos resultados que mostrem que as crianças vão ter a mesma segurança vacinada que os adultos que os adultos que já têm a segurança comprovada. Portanto, temos aí de crianças um contingente razoável de pessoas que vai nos fazer difícil nós termos a imunidade coletiva que se faz necessária para controlar definitivamente essa pandemia e aí nós podemos retomar as nossas atividades sem as precauções, mas as precauções precisam ser tomadas. Portanto, cada paciente tem de ser considerado como um paciente possível transmissor de Covid, mas os cuidados não devem refrear o entusiasmo que o Antônio Carlos aqui expôs. Isso tem de ser feito. Outra consideração que eu gostaria de fazer, porque me entusiasmou muito o que o Baboni nos colocou aqui. Nós nunca vamos ter, nem acho que faz sentido isso. Nós no Brasil temos 5.600 e tantos municípios, né? Será que nós teremos oftalmologistas, um oftalmologista em cada um desses 5.600 e tantos municípios do país? Não vamos ter.
Mas se nós tivermos um oftalmologista em cada um desses municípios, será que ele terá trabalho suficiente para poder viver? Não, provavelmente não. Então ele terá que se concentrar em áreas, em regiões mais densamente povoadas. E como é que nós vamos ficar, né? Nesses municípios onde temos menos... Nós não temos esse especialista, não temos o Dante lá para nos ajudar quando houver um trauma ocular. Bom, para isso, nós também fomos surpreendidos agora com a possibilidade das interconsultas por telemedicina. Aí é uma outra coisa, porque todo médico no Brasil, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai ter o Dante disponível. E o Dante que se cuide, porque ele vai ser consultado com bastante frequência. E a turma vai perguntar, escuta, o que eu faço com esse caso, com aquele caso? E vai ser muito gostoso, tanto para ele, que vai poder exercer a especialidade dele, oferecendo tudo que ele conhece a um número muito maior de pessoas, mas também muito gostoso para aquele clínico geral que está lá naquele lugar, desprovido de oftalmologista, mas que pode contar com a expertise do Dante. Então, isso é muito, muito bom, e nós vamos ter certamente uma reorganização da atenção médica muito nessa direção, não é verdade? Então, acho que isso vai ser muito bom. E outra coisa que ele nos contou um pouquinho foi sobre essa mudança de postura, né, com relação ao que é um apoio social a certas limitações funcionais, a certas deficiências. Isso é muito importante. Isso representa uma consciência da sociedade com relação aos limites do aceitável. Há alguns anos você aceitava certas situações que hoje você não aceita mais, você respeita muito mais as limitações que nos são impostas por situações como a cegueira monocular, por exemplo. E, portanto, é necessário atender melhor essas questões, porque à medida que a medicina também nos estende a expectativa de vida, ela também deve trabalhar por estender a nossa qualidade de vida, proporcionalmente. E a sociedade tende a acompanhar isso. Portanto, isso é uma observação muito clara e muito bem ilustrada, Baboni, nesta sua sucinta, precisa e preciosa apresentação. Então, eu teria só essas considerações a fazer a vocês, dizer do imenso prazer em rever vários dos que aqui estão e de poder sentir a integrada atividade dos colegas médicos aqui do nosso estado de São Paulo. Um grande abraço a cada um de vocês, na expectativa de a gente poder se ver presencialmente muito em breve. Abração. Abraço. Perfeito. Então, vamos aí às considerações finais dos colegas, dos mediadores de Franca e Santa Bárbara do Oeste, e depois dos palestrantes. Dá um minutinho para cada um para as despedidas, por favor. Fala, Sérgio. Olha, o que eu tenho a dizer é que foi muito boa essa experiência, espero que não morra, que continue, que só cresça, principalmente porque revelou que, nem no meu caso, um colega com poder de síntese muito grande. Esse trabalho que ele fez, que ele mostrou é longo, ele conseguiu sintetizá-lo sem perder a importância do trabalho. E espero que, como também o colega oftalmologista, mas isso eu vou deixar para o mediador dele falar. Eu vou agradecer a todos que participaram, que nos deram força e, como eu disse, desejar que não se esmoreça esse esforço. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Então, Renato, pode suas considerações finais. Sim, eu achei muito proveitoso, né? Até parabenizar também o Dante pela iniciativa, né? A princípio, houve o convite da PM e o Dante, como nós conversando ali,
por WhatsApp, até numa reunião da nossa diretoria. Ele falou, olha, vamos fazer uma palestra, sim, e esse incentivo da PM foi muito bom. Então, isso parabeniza muito o esforço do Dante, né? Eu não tive a oportunidade de ver, mas eu, por indiretamente, vi que a palestra sua foi muito boa. Você está de parabéns, né? Assim como o Antônio Carlos também, né? Que a gente conseguiu fazer essa discussão. E agora, mais ainda, com as considerações do nosso presidente Zé Luiz, né? Fica mais ilustrado ainda a sala, fica muito bom, aumenta nossos conhecimentos. Até ele falando, eu sou mais otimista, pensei até que essa pandemia ainda, no máximo, acho que provavelmente eu coloquei uma mensagem, um texto que espero que o novo Dia dos Médicos em 2022 nós não teremos pandemia. Mas com essa fala do Zé Luiz, eu acho que ainda a gente vai estar em pandemia. Então, eu agradeço todos aqui, né? E a gente parabeniza mais uma vez, né? E ainda mais a PM, para que dá essa oportunidade para a gente fazer um ambiente desse, uma webinar tão gostosa aí. Muito obrigado a todos, boa noite a todo mundo. E estamos em contato. Quando vocês precisarem da Regional de Franca, vocês podem contar com a gente. E tanto virtual como presencial, a gente está aí para ajudar a todos também. Muito obrigado. Dante, por favor, com a palavra. Bom, gostaria de agradecer aqui essa grande oportunidade aqui que a Regional de Franca me proporcionou junto com a PM São Paulo. Parabenizar o Dr. Renato Tadeu Baruf, que está fazendo um brilhante trabalho aqui na nossa Regional de Franca. Parabenizar o Dr. Antônio Carlos também por uma excelente provocação nossa aí. Agradecer ao Dr. José Luiz Gomes, que vem à frente nossa aí dos médicos paulistas aqui, também com um trabalho brilhante, nos abrilhantou agora com uma palestra aí sobre pandemia, que nos alertou, né, Baruf? Também estou meio igual a você aí. Esse Dr. Sérgio, lá da Regional, lá de Santa Bárbara, e o Dr. João Sobreiro, meu colega de trabalho, a gente já ouviu bastante do senhor e tem uma grande admiração. Eu agradeço aí pelas palavras que o senhor teceu a mim e a quem está nos ouvindo, e a Harumi, né? Vamos agradecer a Harumi e o Alexandre, que estão aí do lado, e a doutora Lourdes, que estão aí sempre com a gente aí, nos auxiliando em tudo. Perfeito. Antônio Carlos. João, obrigado mais uma vez. Bom, como no início, quero agradecer a todos vocês, quero dizer da honra de estar participando junto com vocês. Pessoas brilhantes como vocês. O José Luiz fez uma explanação agora fantástica. Eu quero parabenizar o doutor José Luiz pela iniciativa, pela oportunidade que o senhor está dando para a nossa regional e para que o pessoal do interior está participando. O doutor Sérgio está com o microfone dele ligado. Sérgio, por favor, desliga o microfone. Agradeço imensamente a oportunidade de estar participando junto com vocês. É bom saber que um médico tupiniquim aqui do interior está podendo fazer parte de um grupo tão seleto quanto vocês aí. Eu só tenho que agradecer imensamente e dizer que fico feliz porque causei uma provocação. Então, pessoal, estou à disposição. Harumi, muito obrigado. Alexandre, obrigado. Eu quero agradecer imensamente a Lourdes, que nos deu toda a atenção. Quero parabenizar aí o Renato, que está à frente da PM, né, Renato? Não é fácil, a gente tem que ficar brigando. Eu fui presidente, tentando trazer o pessoal mais jovem, mais próximo, é um desafio sempre. Eu acho que nós temos que levar isso para frente, nós que somos de mais experiência aí, para a gente sempre estar agregando aqueles jovens e estar trazendo próximo da nossa Associação Paulista de Medicina. Pessoal, boa noite a todos, tenham todos um resto de semana fantástico e que Deus continue nos iluminando nessa profissão brilhante que temos. Muito bem. Parabéns aos palestrantes, Antônio Carlos e Dante, meu colega, e parabéns também aos presidentes das regionais de Franca, Renato e o Sérgio Zurita. Parabéns também a vocês pela organização, é sempre bom esse convívio. Nós tivemos aí o fechamento de ouro do Dr. José Luiz, nos posicionando e nos enriquecendo com seu conhecimento
Então, está bem encerrado. Eu tenho, então, que anunciar o próximo webinar, que será a APM-AMB, será na próxima quarta-feira, dia 17 de outubro, às 17h30, às 19h30, e o tema será Outubro Rosa. Teremos como debatedores o professor Dr. Gil Facina, falando sobre epidemiologia, rastreio e diagnóstico do câncer de mama, e o professor Dr. Fábio Bagnoli, falando sobre atualização e reconstrução mamária. Então, próxima quarta-feira, se vocês puderem, por favor, estejam presentes nesse webinar, tá? Então, muito obrigado, foi uma honra coordenar esse webinar e estamos sempre juntos, né, na nossa Associação Paulista de Medicina, que ela tem estadual, mas ela está representada e não tem interior, não tem capital, é todo um pensamento, é todo um conhecimento que o médico tem, como vocês provaram com suas palestras, que não há local, principalmente hoje, não há local para o conhecimento. O conhecimento está onde o médico está, e ele tem acesso a toda a gama de conhecimento e acesso. Então, parabéns mais uma vez, uma boa noite a todos e até uma próxima vez, tá? Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.